que nos forma iria formar um ser humano. Então, o que seria esse projeto Genoma Humano? O projeto Genoma Humano é uma coisa maravilhosa que simplesmente foi uma coisa fantástica feita pela ciência, que foi o quê? Unir todos os nossos genes, sequenciar todos os nossos genes para ver como e onde cada gene está localizado, que nos dará determinada característica. Então, o que seria esse projeto de genoma humano? É realmente, como o texto aqui até aborda, como se fosse um livro da vida. Ou seja, ele traz todas as informações necessárias para se formar um ser humano. Além disso, esse gene ele é formado por bases nitrogenadas, ou seja, a forma como que esse livro é escrito é através de bases nitrogenadas, que é aquele velho alfabeto A, T, G, C, e assim vai se tornando esse alfabeto genético que vai permitir com que ocorra toda essa transformação, esse sequenciamento desses genes que iria formar o ser humano. Esse projeto Genoma Humano foi finalizado na década de 90 e é um grande marco, principalmente para poder entender melhor tanto as disfunções genéticas, como até mesmo como são transmitidas melhor as características genéticas. Uma outra coisa que é muito interessante quando a gente está abordando esse código genético também, é abordar a característica que esse código genético ele é universal. O que significa um código genético ser universal? Significa que essas bases nitrogenadas que formam o código genético do ser humano é o mesmo código genético, as mesmas bases nitrogenadas que formam o código genético de outras espécies. Ou seja, o que diferencia uma espécie da outra não é as bases nitrogenadas que formam esse código genético, e sim seu sequenciamento. Então, o sequenciamento de um cachorro, de um macaco, é diferente, mas as suas bases nitrogenadas, que é o A, o T, o G e o C, que é a adenina, timina, guanina e citosina, acabam sendo iguais. Está bem? Prestem atenção nisso. O código genético é universal. Uma outra coisa também que é interessante, agora a gente vai começar em relação à fundamentação das características. Quais seriam as principais fundamentações? Primeiro, as características são divididas em duas formas: características adquiridas e características hereditárias. O que seriam essas características adquiridas? As características adquiridas são realmente características que a gente acaba adquirindo ao decorrer da vida. Por exemplo, sofreu-se um corte e acabou se adquirindo um tipo de cicatriz. Essa é uma característica adquirida. Ou ocorre uma doença, por exemplo, como exemplificado aqui na imagem, uma atrofia causada por poliomielite. É uma característica adquirida pela doença poliomielite. Então, tipo assim, são características que a gente acaba adquirindo no decorrer da vida. E o que seriam as características hereditárias? As características hereditárias seriam as características que estão presentes no nosso código genético e que nós manifestamos. Um bom exemplo de uma característica hereditária é a cor dos nossos olhos. As cores dos nossos olhos não é o que define ela, é o nosso código genético e qual a coloração e a quantidade de melanina que vai estar presente nos nossos olhos, que seria essa pigmentação. Então prestem atenção nisso, principalmente a diferenciação entre características adquiridas e características hereditárias. Agora, além disso, existe um outro aspecto também que é muito importante a gente abordar quando estamos falando de características, que são as características chamadas congênitas. Essas características chamadas congênitas significam o quê? São características que a pessoa apresenta ao nascer. Então, congênito são características que a pessoa apresenta ao nascer. Só que essas características congênitas podem ser divididas em dois tipos. As características congênitas hereditárias e adquiridas. Só que você tem que prestar bastante atenção que, às vezes, isso pode gerar uma certa confusão em determinados exemplos. Primeiro, as características congênitas hereditárias são características que estão escritas no material genético daquele indivíduo e que a pessoa já apresenta ao nascer. Prestem atenção exatamente nessa palavra, apresenta ao nascer, beleza? Porque já vou exemplificar para ficar um pouco mais tranquilo. Ok. E as adquiridas seriam o quê? São características que a pessoa apresenta ao nascer, só que elas não advêm do código genético, ocorrem devido a algum erro ou mutação, ou também devido a algum tipo de fator ambiental. Um bom exemplo disso é a questão de fatores teratogênicos. O que são fatores teratogênicos? São fatores que acabam afetando o desenvolvimento normal do feto no útero da mãe. O que acontece? Por exemplo, vocês já ouviram em diversas reportagens e tudo mais, que não se deve consumir álcool, não se deve fumar durante a gestação, porque isso acaba causando malformações no feto. Isso é um exemplo de malformação congênita adquirida. Por quê?
por causa que, devido a um tipo de a um tipo de ação da mãe, fazer com que ocorreu uma malformação no feto. Então, isso seria uma característica congênita adquirida. Só que é interessante o seguinte, nem é que eu grifei abaixo, que é o seguinte, nem toda característica hereditária é congênita. Um exemplo é a doença de Huntington. Por quê? A doença de Huntington é um fator hereditário, está escrito no nosso material genético, só que quando a pessoa nasce, ela não apresenta aquela característica da doença de Huntington. A doença de Huntington, ela só vai apresentar essas características no decorrer da vida. Ou seja, com o passar do tempo, no decorrer da vida, que ela vai apresentar as características daquela doença. Então, por isso, ela não pode ser considerada uma doença congênita hereditária. Então, você tem que prestar atenção exatamente nesse aspecto. A pessoa nasceu com aquela característica, então é uma característica congênita. Aí você tem que analisar. Uma outra coisa que também acaba gerando dúvida em relação a esse aspecto é em relação à síndrome de Down. Por quê? A síndrome de Down afeta o indivíduo ao nascer? Sim, afeta, porque ele acaba apresentando outras características ao nascer. Então, ela seria considerada uma característica congênita. Mas ela é hereditária? Ela não é hereditária, por causa que ter síndrome de Down não é uma característica que se traz no código genético, e sim é um erro que ocorre devido a uma mutação e aumento de um cromossomo. Então, por não ser, tipo assim, uma característica que está presente no código genético da mãe e do pai, isso faz com que ela não possa ser considerada uma doença, uma síndrome, uma característica, desculpa, congênita hereditária. Então, prestem bastante atenção a esses aspectos. Primeiro, toda característica congênita é uma característica que a pessoa apresenta ao nascer. Aí você começa a analisar se é uma coisa hereditária ou se ela adquiriu. Se ela é hereditária, significa que está no código genético da mãe e do pai. Se não está presente no código genético da mãe e do pai, foi algo que ele adquiriu devido ou à ocorrência de alguma mutação ou devido à presença de algum fator externo, como um fator teratogênico. Agora a gente vai ter um outro conceito que é muito importante, que seria a questão da fenocópia. O que seria a fenocópia? A fenocópia seria uma característica hereditária, uma característica adquirida muito semelhante a uma característica hereditária. Um exemplo que eu dei aqui para tornar ela um pouco mais palpável seria a questão do sarampo. Por quê? Existe uma característica hereditária que pode causar surdez ao bebê a nascer. Só que, no decorrer da vida daquela pessoa, devido a uma doença, por exemplo, sarampo, pode gerar, no caso, a surdez. E essa surdez causada pelo sarampo seria uma fenocópia de uma característica hereditária, ou seja, uma característica que causaria surdez. Então, o que seria isso, novamente? Fenocópia é o quê? É uma característica adquirida, ou seja, a surdez, muito semelhante a uma característica hereditária. Então, quando a pessoa apresenta uma característica que ela adquire durante a vida, que pode ser muito parecida com uma característica que seria uma característica hereditária, se denomina fenocópia. Além disso, a gente também tem que ter noção do que seriam locogênicos. Aqui, ó, as unidades responsáveis pelas características hereditárias, os genes são segmentos de DNA que normalmente se localizam em estruturas celulares denominadas cromossomos. O que significa isso? Como eu falei para vocês, genes são segmentos de DNA. Ok, isso já temos desde o primeiro slide, já bem segmentado. Já que eles são segmentos de DNA, como que o DNA se localiza nas células? O DNA se localiza principalmente presente nos cromossomos. Então, o cromossomo é igual a DNA. E o que acontece? O cromossomo é esse material genético, ou seja, esse DNA, de forma condensada. E, além disso, cada gene, dentro desse cromossomo, ele vai ocupar um local específico. E esse local específico é denominado locus gênico, ou seja, local do gene. Então, locus gênicos é o quê? É a posição específica que determinado gene ocupa em um cromossomo. Está bem? Então, vamos dar continuidade aqui, que daqui a pouco esses conceitos vão se tornar muito mais tranquilos e vão dar uma direção muito maior. Aqui nós vamos ter a diferenciação, o que são células haploides e células diploides. Primeiro, o que são as células haploides? Células haploides são células que apresentam apenas um conjunto de cromossomos. Aqui nós temos que ter duas coisas muito bem específicas em nossa cabeça sedimentadas. O que são conjuntos cromossômicos? São conjuntos
são conjuntos de cromossomos que estão presentes nas células de gametas dos parietais, ou seja, dos pais. Quando a gente traz essa discussão para os seres humanos, cada célula diploide dos seres humanos vão estar presentes 22 cromossomos. Só um minuto, pessoal. Aqui agora está meio complicado, tá bom? Em relação aos cromossomos haploides, em relação aos cromossomos dos seres humanos, nós temos presente 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual. E esses cromossomos nos permitem ter uma análise do que seria esse conjunto de cromossomos de cada espécie. Por quê? Cada espécie tem uma quantidade determinada de cromossomos, que não é igual entre as espécies. Os seres humanos apresentam 46 cromossomos, outras espécies podem apresentar 128, 32, 64. Então, cada espécie vai ter uma determinada quantidade de cromossomos. E o conjunto de cromossomos é a quantidade que vai estar presente em uma célula haploide, que geralmente é uma célula gamética, como o exemplo exemplifica. Mas como que é formado um zigoto ou uma célula que dará origem a um indivíduo? É a união de dois gametas, ou seja, a união de duas células diploides, haploides quer dizer que vai formar uma célula haploide, ou seja, que vai ter dois conjuntos de cromossomos. O exemplo aqui torna bem específico isso. Então, por exemplo, o gameta aqui masculino do pai tem um conjunto cromossômico, o gameta feminino da mãe aqui tem um outro conjunto cromossômico, e a união desses dois conjuntos cromossômicos forma o zigoto, que vai ter dois conjuntos cromossômicos que seriam considerados uma célula 2N. Ok. Agora a gente vai ter a definição do que seriam genes alelos. Primeiro, todos os cromossomos se dividem em pares, ou seja, como eu falei para vocês, nos seres humanos nós temos 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, a gente vai ter os cromossomos se dividindo em pares, ou seja, a gente vai ter dois cromossomos número 1, dois cromossomos número 2, dois cromossomos número 3, e assim por diante, até ter dois cromossomos sexuais. E pelo fato de se distribuírem em pares, esses pares são considerados cromossomos homólogos. E nesses cromossomos homólogos, os genes se localizam em um mesmo local. Ou seja, um gene com uma determinada característica vai sempre se localizar no mesmo local do outro gene da mesma característica. E esses genes que se localizam no mesmo local são considerados genes alelos. Isso pode ficar um pouco confuso, mas aqui nesse exemplo aqui vai se tornar muito mais tranquilo. Por quê? Aqui nós temos um exemplo que nós temos o cromossomo 1 e o cromossomo 1', que é o exemplo que traz como se fosse presente no nosso dia a dia, no nosso código, nosso conjunto de cromossomos, dois cromossomos do tipo 1, que é como eu cheguei a abordar com vocês mais cedo, os cromossomos se dividem, são pares de cromossomos homólogos, ou seja, eles se distribuem aos pares. Aqui nós temos dois pares 1, e vocês percebem que nesses cromossomos números 1, a sequência de genes é igual, ou seja, genes A, B, C, D e E. E vocês percebem que o cromossomo 1' também é igual a B, C, D, E. E vocês também percebem que o local onde a informação A, tanto no cromossomo número 1 como no cromossomo 1' é o mesmo. Então vocês podem perceber que esse aqui seriam os genes alelos. Por quê? Porque eles se localizam no mesmo loco gênico, ou seja, eles se localizam no mesmo local. Então, isso seriam características iguais. Quando cromossomos apresentam a mesma sequência de informações, eles são considerados cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos iguais, como se fossem dois cromossomos números 1. Aqui nós temos os cromossomos heterólogos, que seriam o quê? Seriam cromossomos diferentes. Aqui nós temos o exemplo de cromossomos 2 e cromossomo 3. Poderia colocar como exemplo. E por que eles são cromossomos diferentes? Você percebe que eles são cromossomos diferentes devido às informações que eles nos trazem são informações diferentes. Por exemplo, o cromossomo número 2 tem a informação F, G, H, I, J. Enquanto o cromossomo 3 teria a informação M, N, O, P, Q. Vamos supor que a informação F é uma informação para calvície, enquanto a informação 3 é uma informação para olhos azuis.
como são duas informações diferentes, acaba fazendo com que esses cromossomos não apresentem a mesma característica. Então, são considerados cromossomos heterólogos. Agora, cromossomos homólogos apresentam a mesma característica. Seria o caso do 1 e 1'. Beleza, pessoal? Ok. Então, vamos dar continuidade. E quando a gente tem esses genes alelos, ou seja, os genes que estão presentes no mesmo tipo de cromossomo, ou seja, cromossomos que apresentam as mesmas características, para que uma determinada característica seja manifestada, geralmente, a princípio, no estudo da genética, a gente tem que ter em consideração que a pessoa precisa apresentar 2 genes para aquela característica. Então, quando esses genes estão em heterozigose, ou seja, eles estão em diferenciação, pode-se ter 3 fenômenos, que é a dominância completa, a dominância incompleta e a codominância, que a gente vai abordar com mais tranquilidade agora. Ok? Em relação aos genes alelos, eles apresentam dominância completa ou absoluta. O que significa isso? Que a presença de um determinado gene faz com que o outro gene não tenha a sua ação definida. Um bom exemplo disso é a questão do albinismo. Por quê? Porque a presença do gene azão, que é o gene que causa pigmentação na pele, faz com que o indivíduo seja pigmentado, independente de ter um gene que fale para a pessoa não ter pigmentação na pele. Então, por exemplo, um indivíduo que tiver um cromossomo que tiver o gene azão e outro cromossomo também que tiver o gene azão, ou seja, cromossomos homólogos que têm 2 informações iguais para a pigmentação da pele, faz com que aquele indivíduo seja pigmentado. Agora, se o indivíduo tiver também 2 cromossomos, um cromossomo com a informação para ser pigmentado e outro cromossomo para não ser pigmentado, devido ser uma situação de dominância completa, a pessoa será pigmentada porque o gene azão só faz com que ocorra um processo de inibição nesse gene azinho. Então, de que forma a pessoa irá expressar a informação do gene azinho? Somente quando esse gene azinho estiver em homozigose, ou seja, tiver dois genes azinhos nos 2 cromossomos que aquela pessoa tem. Ou seja, então a pessoa tem um gene para a característica da cor da pele e nos 2 locos gênicos apresenta 2 características recessivas, no caso azinho, aquele indivíduo não será pigmentado, ou seja, ele será albino. Uma outra coisa que é interessante é a letra que representa determinada característica geralmente é dado pelo fenótipo, ou seja, pela característica que aquela pessoa, que é o fator recessivo daquela característica aparenta. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui nesse exemplo aqui a questão do albinismo, por isso que a letra que representa essa característica é a letra A. Um outro exemplo aqui é a questão da dominância incompleta ou dominância intermediária. O que significa ter essa dominância incompleta ou intermediária? Significa que em um desses genes acaba fazendo com que ocorra um processo de inibição no outro. Então, por exemplo, se a pessoa tem um gene FV, ele vai ter um FV em um cromossomo, em um cromossomo e outro FV em outro cromossomo, as cores vão ser vermelhas. Se a pessoa tiver um cromossomo com a informação FB e outro cromossomo com a informação FB, as flores serão o quê? Brancas. No entanto, se ele tiver uma informação FV e FB, as flores vão ser rosa. Mas por que essas flores vão ser rosa? Porque tanto a informação de ter flores vermelhas como a informação de ter flores brancas não fazem inibição entre si. Então, o que acontece é que a característica que a pessoa que tem a característica que aquela espécie que apresenta os genes diferentes faz com que ocorra um processo de mixagem, ou seja, ela vai ter uma manifestação intermediária, ou seja, uma cor intermediária entre aquelas 2 cores. Agora, só para a gente continuar exemplificando aquela situação anterior, se fosse uma questão de dominância completa, o que aconteceria? Aqui, por exemplo, se vamos supor que FV, que é a característica para flores vermelhas, dessem uma característica de dominância completa, o que aconteceria?
No intermediário, que é FV mais FB, as cores, em vez de serem rosas, seriam o quê? Vermelhas, porque seria uma dominância completa. Mas aqui, como não ocorre nenhum tipo de inibição entre as cores vermelhas e as cores brancas, o resultado do FV mais FB são cores rosas. Uma outra situação também que pode ocorrer é a questão da condominância, que são quando indivíduos apresentam as duas características ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui exemplificado, nós temos V e B façam que um determinado gado tenha a pelagem vermelha, o B façam que eles tenham pelagem branca, e o V façam que ocorra o quê? Que o gado resultante tenha presença de pelagem branca e pelagem vermelha. E por que é interessante, agora trazendo um pouco mais para a realidade de vestibulares, porque é interessante a gente conhecer e ter noção do que a gente está trabalhando. As questões de vestibulares, elas geralmente abordam a questão conceitual a questão conceitual e acaba utilizando geralmente os mesmos exemplos. Então, por exemplo, quando vai se trabalhar a questão de dominância incompleta, ou seja, uma determinada característica não vai influenciar sobre a outra, geralmente eles trazem exemplo de flores. Então, prestem atenção nos exemplos também, que às vezes acabam se tornando muito prováveis exemplos que eles vão utilizar nas provas de vestibulares. Da mesma forma como acaba trazendo com codominância o exemplo de gado, o exemplo de cachorros também, que acabam apresentando as duas características ao mesmo tempo. Dando continuidade, a gente vai trabalhar agora uma situação que é que acaba, tipo assim, sendo uma coisa que as pessoas às vezes consideram muito tranquila, só que às vezes acaba gerando muita dúvida durante a exemplificação e também a realização de determinado vestibular, que é a definição do que seria um genótipo e o que seria um fenótipo. Ok. O genótipo seria a forma como aquela característica é expressa em genes, ou seja, os genes que determinam uma determinada característica seriam o genótipo daquele indivíduo. E a manifestação do genótipo é o fenótipo daquela pessoa. E prestem atenção, pessoal, principalmente nessa palavra, manifestação. Então, daqui para frente, toda vez que vocês pensarem em relação ao fenótipo, lembrem dessa palavra, manifestação. O que seria o fenótipo? A manifestação desse genótipo. E por que isso é tão importante? A gente vai ver adiante. E olha só para exemplificar melhor o que a gente está trabalhando. Por exemplo, vamos pegar um exemplo em relação à questão anterior que a gente estava trabalhando em relação ao albinismo. Os genótipos para uma pessoa ter ou não albinismo seriam quais? Ou a pessoa teria nos seus cromossomos os genes azão e azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Quando esses são os três genótipos possíveis para as pessoas terem a pigmentação na pele. E quais são os fenótipos esperados? Quando a pessoa é azão, ela é pigmentada, ou seja, apresenta a cor na pele. Quando ela é azão, ela é pigmentada. E quando ela é azinho, ela é apigmentada. Então vocês percebem que genótipos diferentes às vezes formam o mesmo fenótipo. Então, genótipo, novamente, é o quê? É o código genético para determinada característica. Ou seja, são os genes que aquela pessoa possui para aquela determinada característica. Agora, fenótipo é a manifestação desse genótipo. E por que isso acaba gerando muita confusão, às vezes, em vestibulares e acabando atrapalhando um pouco? Em que aspecto? Primeiro, toda vez que a gente começa a estudar a questão de fenótipo, todo mundo fala. Fenótipo é aquilo que a gente consegue ver. E isso acaba sendo, realmente realidade para muita coisa. Por exemplo, cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, altura, são todas características que a gente consegue ver. E às vezes isso realmente pode ajudar a gente a ter uma definição do que é fenótipo. No entanto, para outros exemplos, acaba não auxiliando. E o exemplo que eu trago, que às vezes é a pegadinha de vestibulares, é a própria questão dos grupos sanguíneos. Por quê? Quando você olha o sangue, você não consegue ter a diferenciação se ele é um sangue do tipo O, se ele é o sangue do tipo A, se ele é um sangue do tipo B, se ele é um sangue do tipo AB, muito menos se ele é um sangue positivo, negativo. Então, o ter sangue O,
ter sangue B, ter sangue AB, é um fenótipo, ou seja, é a manifestação do genótipo. Por quê? No genótipo, no nosso código genético, a gente tem lá, e determinado indivíduo vai ter sangue tipo O. E ele manifesta esse fenótipo de forma que a gente consiga, através de exames específicos, ver que aquele indivíduo tem sangue do tipo O. No entanto, a gente não consegue, apenas a olho nu, saber qual é a diferenciação dos tipos sanguíneos. Então, novamente, pessoal, genótipo é as nossas características genéticas. São os nossos genes, são as letrinhas que vão estar trabalhando nos exercícios. Enquanto o fenótipo é a manifestação desses genes. Beleza? Não se esqueçam dessa palavra. O que é o fenótipo é essa nossa manifestação. Agora, um outro aspecto também que acaba entrando em atuação seria a questão da peristase. Por quê? A pessoa apresenta no seu código genético as características para ter um determinado tom de pele. No entanto, quando a pessoa toma sol, os melanócitos, ou seja, as células que produzem essa coloração na nossa pele, são excitadas e fazem com que ocorra uma coloração a mais. Ou seja, dessa forma, o que acontece? Um fator ambiental, ou seja, o sol, está exercendo uma influência alterando o fenótipo, ou seja, alterando a característica que aquela pessoa exibe, no caso, a coloração de pele. Então, peristase, novamente, é o quê? É o fatores ambientais alterando o fenótipo, a alteração do fenótipo devido a fatores ambientais. Além disso, um outro aspecto que a gente tem que analisar e que é muito importante é a questão que o fenótipo, para ser exibido, ele é uma combinação do quê? Ele é a combinação do genótipo mais influência do meio. Por quê? Porque no genótipo a gente tem todas as informações que irá nos formar. Por exemplo, um indivíduo tem na sua carga genética um genótipo para ter 2 metros de altura e 110 quilos. Ok. No entanto, durante a infância, ele acabou não tendo uma alimentação adequada, não teve acesso a nutrientes da forma correta. Isso fez com que ele não atingisse o total desenvolvimento do corpo. Então, dessa forma, mesmo tendo um genótipo para ter 2 metros de altura e não sei quantos quilos, devido a uma influência do ambiente, ele não adquire o fenótipo que era esperado. Então, o fenótipo sempre vai ser o que também? O fenótipo vai ser a carga genética, ou seja, o genótipo, mais a influência que aquele meio vai ter sobre aquela pessoa. Ok. Agora, a gente tem que também ter noção que existem cromossomos que são iguais e cromossomos que são diferentes. Por quê? Como eu cheguei a exemplificar antes, os seres humanos têm 46 cromossomos, sendo 22 cromossomos autossômicos, ou seja, cromossomos iguais, que são 2 cromossomos número 1, 2 cromossomos número 2, 2 cromossomos número 3, 2 cromossomos número 4, assim por diante, e 2 cromossomos sexuais que são diferentes, que podem ser os cromossomos X ou os cromossomos Y. Então, quando os genes, a determinada característica que está sendo estudada, são estudados em cromossomos autossômicos, ou seja, aqueles cromossomos que não são sexuais, a gente considera esse tipo de herança uma herança denominada autossômica. E quando essa característica ou essa herança genética se encontra nos cromossomos sexuais, o que a gente define? A gente define que essa característica é uma herança heterossômica, porque ela está ligada a cromossomos diferentes, ou seja, cromossomo Y e cromossomo X. E essas características heterossômicas, elas podem ser divididas em 3 tipos, que são heranças parcialmente ligadas aos sexos, heranças ligadas ao sexo e ainda restrita ao sexo. A gente vai trabalhar mais adiante. Aqui tem uma boa exemplificação para tornar essa situação de como ocorre essa transmissão e o porquê que às vezes ocorre essa diferenciação em genes ligados, restritos ou parcialmente ligados. Por quê? Aqui nós temos os 2 cromossomos sexuais. À direita, o cromossomo Y e à esquerda, o cromossomo X. Fisicamente, o cromossomo X e o cromossomo Y são muito diferentes. Por quê? Porque a quantidade de informação que tem no cromossomo Y é diferente do que tem no cromossomo X. E agora a gente tem que também ter uma outra informação que é muito importante. Quando ocorre a definição da sexualidade de uma pessoa, o que acontece?
Um gene da mãe e um gene do pai se unem para definir o sexo da pessoa. A mãe, ou ela vai fornecer um cromossomo X, ou ela vai fornecer sempre um cromossomo X, enquanto o pai ele vai oferecer ou um cromossomo X ou um cromossomo Y. Por quê? O que define ser homem é o quê? É ter a presença de um cromossomo X mais um cromossomo Y, enquanto o que define ser uma mulher é ter a presença de dois cromossomos X. E por eles terem tamanhos diferentes e serem fisicamente diferentes e terem quantidade de informações diferentes, faz com que ocorra o quê? Ocorra essa diferenciação nessa herança genética. Ok. Em relação a essa questão da diferenciação entre cromossomos X e Y, o que é interessante também a atender é o quê? Que o cromossomo, tanto o cromossomo X como o cromossomo Y, tem partes entre eles que são iguais. E tem partes entre eles que são diferentes. No exemplo aqui, nós temos a parte grifada em amarelo são as partes em que os cromossomos são iguais. Então, essas heranças aqui seriam as heranças parcialmente ligadas ao sexo. Por quê? Por que são parcialmente ligadas ao sexo? Porque são heranças que estão presentes tanto no cromossomo X como no cromossomo Y, ou seja, são ligados ao sexo, mas são parcialmente ligados ao sexo porque não é restrito nem de homem nem de mulher, porque acaba apresentando nos dois essas características, porque são características que são partes que são parecidas tanto com o cromossomo X como no cromossomo Y. Agora, tem características que são ligadas, que estão presentes apenas nessa parte do cromossomo X, que são genes ligados ao sexo. E essas características podem estar tanto presentes no homem como na mulher, por quê? Porque tanto o homem como a mulher podem ter um cromossomo com alguma mutação nessa região aqui. Agora, quando essa característica mutada ocorre nessa parte específica do cromossomo Y, ele acaba sendo uma característica restrita ao sexo. Por quê? Porque uma mulher nunca vai ter um cromossomo do tipo Y, ou seja, ela nunca vai ter essa parte que pode ter ocorrido uma mutação ou uma modificação. Então, dessa forma, a gente teria nessa parte aqui uma herança restrita ao sexo. Tranquilo? Então vamos dar continuidade. Um outro aspecto também que é importante quando a gente trabalha em relação à diferença sexual é o quê? Tanto no homem como na mulher, os dois acabam sofrendo influências de hormônios sexuais. E dessa forma, determinadas características podem se manifestar de formas diferentes entre os sexos. Um exemplo disso é a questão da calvície. Você percebe até em relação mesmo, olhando a população em geral, você pode perceber que geralmente os homens têm maior tendência a terem calvície do que as mulheres. Então, encontrar um homem careca é muito mais tranquilo do que encontrar uma mulher careca. Isso se deve ao quê? Isso se deve ao fato que os hormônios sexuais influenciam a presença ou não de determinado fenótipo. Aqui tem uma exemplificação boa em relação a isso. Por quê? O genótipo cesão, ou seja, se a pessoa tiver duas características para calvície, ele vai ser calvo, ou seja, ele vai ser careca. Mas quando ele está em heterozigose, ou seja, tem uma característica, um cesão, e outra um celinha, ou seja, a presença de características em heterozigose, para o homem, devido à influência dos hormônios sexuais, ele vai ser calvo. Mas para a mulher, não. Ela não vai ser calva. Então, isso acaba tendo uma característica, acaba sendo influenciada por conta dos hormônios sexuais. Então, lembrem também disso, pessoal. Determinadas características entre os sexos, homem e mulher, acabam, às vezes, sendo influenciadas por hormônios sexuais. Um outro aspecto também que é muito importante é a própria questão da herança com efeito limitado ao sexo. Por quê? Devido também às características diferenciadas entre homens e mulheres, determinadas características acabam não apresentando em machos e acabam apresentando apenas em fêmeas. Um exemplo que acaba trazendo isso é a própria questão da produção de leite. Por quê? Os genes destinados à produção de leite estão presentes no macho e nas fêmeas, só que a manifestação da produção desse leite acaba ocorrendo apenas nas fêmeas. Um outro aspecto também é a polialelia, ou alelos múltiplos. O que seria isso? É quando uma determinada característica, existe mais de dois genes diferentes que podem ocupar o mesmo locus, ou seja, a mesma posição no cromossomo, e trazer a mesma informação. Então, por exemplo, temos um determinado mesmo local em determinado cromossomo para uma determinada característica. Por exemplo, nesse caso aqui, seria a pelagem
de coelhos. Ok, quando ele tem um genótipo Czão, ele vai ser um fenótipo selvagem. Czão, CH, também é selvagem. Czão, CH, não, Czão, CH é selvagem também. Czão, CA também é selvagem. Então você percebe que existem múltiplos genótipos para o mesmo fenótipo. Essa questão do genótipo geralmente é trabalhado ou com raças de cachorros ou com raças de coelhos. Então prestem bastante atenção também. Pessoal, trabalhou coelhos na prova, geralmente ele vai trabalhando em relação a esses alelos múltiplos. Uma outra coisa também que é interessante é a pleiotropia, que é o quê? Que é quando o mesmo genótipo é responsável por mais de uma manifestação fenótipica. Por quê? A pessoa vai apresentar duas características fenotípicas devido a uma característica genotípica. Nessa situação aqui, nós temos o genótipo, que é o gene B, que quando a pessoa tem dois genes Bzão, ele vai ter um fenótipo cinza e ele vai ser muito agressivo, o coelho. E quando ele tem um genótipo Bzão, Bzinho, ele vai ser cinza e muito agressivo. E quando ele tiver dois genes Bzinhos, ele vai ser branco e pouco agressivo. Então, o genótipo vai estar influenciando na formação de genótipos de que forma? Com duas características diferentes. No caso, a coloração da pele e também o comportamento. Isso é considerado pleiotropia. Ok? E agora nós temos outro aspecto também, que é muito importante, que é a questão dos genes letais. Isso aqui também acaba influenciando diretamente também na questão da própria questão da probabilidade. E nós vamos chegar lá. Primeiro, genes letais são aqueles genes na quais, quando a pessoa apresenta uma determinada combinação genotípica, faz com que aquele feto nem consiga se desenvolver. Ou seja, ele pode morrer na vida embrionária ou até mesmo na vida pós-natal ou após o nascimento. Então, então um bom exemplo aqui seria a Coreia de Huntington, no qual, quando a pessoa apresenta o gene Hzão ou Hzinho, a pessoa vai ter um fenótipo doente que vai levar à morte. Ou seja, esse genótipo é um genótipo que acaba fazendo com que a pessoa tenha essa doença que vai se manifestar e vai morrer. E em relação à questão da probabilidade, que eu acho muito importante, vocês terem noção que isso pode impactar no cálculo de probabilidade, em que sentido? Quando uma questão trazendo no enunciado um determinado gene é um gene letal, você tem que levar isso em consideração quando você vai calcular a probabilidade. Então, vamos supor, a chance de nascer um homem e uma mulher é de 50%. Então, em um determinado enunciado pergunta: qual é a chance de nascer uma determinada mulher, viva sem portador de determinada síndrome? Se caso estiver envolvendo um gene letal, vocês têm que desconsiderar a pessoa que está sendo afetada pelo gene letal. Isso acaba, às vezes, causando uma certa confusão, mas o que eu quero ter atenção para vocês é o que? Quando trabalhar genes letais dentro de cálculos de probabilidade, vocês têm que ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque pessoas que morrem antes de nascer acabam não entrando para o cálculo de probabilidade. Beleza? Ok. Agora a gente entra em uma outra coisa que acaba sendo muito presente quando a gente acaba conversando e trabalhando a situação da genética, que seria o quê? A exemplificação de todo esse aspecto a exemplificação da transmissão das informações, que elas são transformadas em heterogramas, que acabam fazendo a tipificação de como é uma família, quem é afetado e quais são as relações entre as pessoas daquela determinada família. Então a gente vai ter a representação de homens, geralmente como sendo um quadrado ou um círculo com uma flecha para cima, e mulheres como sendo um círculo ou um círculo com uma cruz para baixo. Quando o sexo da pessoa não é importante, geralmente é colocado um triângulo. Ou quando você também não sabe se aquela pessoa é homem ou mulher, ou se ela não vem ao caso. Quando geralmente os indivíduos são afetados por uma determinada característica,
Geralmente os quadradinhos que eles se encontram são escurecidos. O cruzamento ou casamento entre os indivíduos é feito por uma linha. Duas linhas significa que é um cruzamento intersanguíneo, ou seja, entre consanguíneo, que significa entre parentes próximos. Estéreis é essa cruz invertida aqui. E o principal, as linhas de irmandade são representadas dessa forma aqui, para você saber quem são irmãos ou não. Gêmeos dizigóticos são a forma como se fosse um triângulo para fazer separação entre eles. E monozigóticos, que são os gêmeos idênticos, também tem uma linha entre eles. Esse tipo de representação é muito importante vocês darem uma olhada, e tem outras até representações diferentes, que vale muito a pena você ter noção que estamos tendo uma boa noção de saber como que estrutura aquela família. Então, para você ter noção de quais características estão sendo passadas e até algumas coisas que são importantes para a gente poder se localizar quando estiver resolvendo as questões. Aqui temos um exemplo de heterogamas, tá bom? Aqui nós temos a exemplificação de 3 gerações da família. Aqui nós temos a primeira geração, que seriam os avós. Aqui nós temos a segunda geração, que seriam os pais. E aqui nós teríamos a terceira geração, que seriam os netos ou os filhos dos pais. E essa exemplificação aqui traz para a gente o quê? Traz para a gente a exemplificação de como seria um heterograma que iria apresentar na hora de uma prova. Então aqui, por exemplo, nós temos o indivíduo número 1, que é um homem, o indivíduo número 2, que é uma mulher. O círculo dela, como ela está pintado, significa que essa mulher é afetada. E uma característica que é muito interessante quando você está estudando um heterograma, qual é a primeira coisa que você deve buscar quando você está vendo um heterograma? Que é o quê? É procurar pais iguais e filhos diferentes. Porque isso é uma regra que a gente utiliza, principalmente para poder ver quando temos uma característica recessiva e pais heterozigotos. Porque devido à noção de probabilidade, isso sempre vai trazer. Então, aqui no caso, o indivíduo 3 e 4 são iguais, e o indivíduo número 1, que é filho deles, é diferente. Então, isso demonstra que a característica em questão é uma característica recessiva, e os pais são heterozigotos para essa característica, porque eles não apresentam essa característica. Então, essa característica, essa situação acaba sendo representada por uma regrinha bem básica, que é essa regrinha chamada pais iguais e filhos diferentes. Ou seja, a pessoa apresentar o mesmo fenótipo faz com que o filho seja diferente, tipo assim, os pais serem iguais e o filho ser diferente, faz com que o filho tenha esse caráter excessivo, por ter um caráter excessivo diferente. A mesma situação seria essa aqui, em vez de ter, tipo assim, novamente são os pais iguais e o filho diferente. Agora, tipo, em relação ao que eu queria passar para vocês, era mais isso, só que agora a gente vai abordar algumas questões que eu acho bem importantes em relação até à própria matéria que a gente acabou dando uma olhada hoje, para que tenha contribuído de alguma forma. Ok, a primeira questão seria: as manifestações visíveis ou perceptíveis de uma determinada característica hereditária denomina-se? Ok, quando a gente tem uma manifestação de qualquer característica, a gente está tendo o quê? Um fenótipo. Por quê? Porque lembra que a gente chegou a conversar? Fenótipo é o quê? É a manifestação de genótipo. Ou seja, toda manifestação que a gente tem de uma determinada característica vai ser considerado um fenótipo. Agora, a segunda questão. A genealogia a seguir mostra herança para um certo tipo de miopia. Ok? Indivíduos que têm os quadradinhos brancos apresentam visão normal, e indivíduos que têm quadradinhos escuros são míopes. Você já pode perceber, só pela análise desse heterograma, que por ter pais iguais nesses dois indivíduos aqui e um filho diferente, faz com que a característica da miopia seja uma característica recessiva. E por ser uma característica excessiva, você pode perceber que ela está presente em uma quantidade menor de pessoas do que seria normalmente possível. E outra coisa, cada geração é exemplificada primeiro como a geração dos avós é considerada a primeira geração, a geração dos pais a segunda geração e a geração dos filhos como terceira geração.
Agora vamos analisar as alternativas e buscar a correta. Os indivíduos 3,2, ou seja, da terceira geração, número 2, ou seja, essa mulher aqui afetada, tem o mesmo fenótipo dos seus pais? Correto. Ela é afetada também, os pais estão com os quadrados escuros e a filha também está com os quadrados escuros, então está correto. Os indivíduos 2 e 1, ou seja, segunda geração, o primeiro indivíduo, e 2 e 6, ou seja, indivíduo 6 da segunda geração, tem fenótipos iguais? Também está correto. Por quê? Porque o homem aqui, que é o 2 e 1, e o 2 e 6, que também é outro homem, os dois quadradinhos estão em branco, ou seja, eles apresentam o mesmo fenótipo, ou seja, eles têm visão normal. Os sobrinhos dos indivíduos 2 e 5 são míopes? Ok. O indivíduo 2 e 5 é um indivíduo afetado, e os sobrinhos também são afetados, porque tanto o quadrado do 2 e 5 como o dos sobrinhos deles são escuros, então eles também são míopes. Agora, o casal 1, primeira geração 1 e primeira geração 2, que é esse quadrado branco, quadradinho branco e esse círculo escuro, tem 3 filhos, sendo 2 homens e uma mulher. Aqui que acaba gerando uma confusão e que acaba esse aqui tendo uma informação errada. Que você pode perceber que pela forma como o eletrograma está feito, os filhos do casal primeira geração 1 e primeira geração 2 são apenas os dois garotos. Um que está com um quadradinho escuro e o outro que está com um quadradinho branco. A mulher que está aqui, ela é apenas casada com o filho deles. Ela não faz parte, ela não tem ligação com os pais. Então, prestem bastante atenção também nesse aspecto. Prestem atenção se determinada característica, como está feita a ligação entre os indivíduos, para não cometer erros, ou para achar que, tipo assim, que é filho, ou que tem uma relação com uma sanguinidade, ou se é afetado ou não. Por quê? Pela forma como o eletrograma ele é estruturado, que ele vai trazer essas características. Mesmo que, por exemplo, essa mulher esteja na mesma linha, por não ter essa ligação através dessas retas, ela não apresenta consanguinidade com os pais do marido dela. Ok? Agora a gente vai para a questão posterior, que é da Universidade Federal Fluminense. Genes que se localizam no mesmo locus em ambos os cromossomos de um par e que respondem pela manifestação de certo caráter denomina-se genes alelos. Por quê? Genes alelos são genes que se localizam no mesmo cromossomo. Então, tipo assim, se um cromossomo 1 o primeiro gene do cromossomo 1 é um gene para visão, no outro cromossomo 1, o primeiro gene também vai ser um gene para visão. E esses genes, essa manifestação dessas características é o quê? É uma manifestação de cromossomos alelos, ok? Que é uma definição realmente bem teórica e que é dessa forma que é trabalhado. Uma pessoa pigmentada de pele clara, vamos prosseguimento, uma pessoa pigmentada de pele clara por ação dos raios solares fica com pele mais escura. Portanto, para a característica em questão, o que seria? Os seus genes sofreram uma mutação que permitiu o aumento da produção de melanina. Não. Se caso a pessoa sofresse uma mutação que aumentasse a produção de melanina, a pessoa tomaria sol uma vez e, tipo assim, nunca mais iria precisar tomar sol novamente, por causa que ela queria continuar produzindo essa melanina e a pessoa não ia voltar à coloração habitual da cor da pele dela. O seu fenótipo e seu genótipo se alteraram. Pessoal, prestem atenção. O genótipo, a carga genética de uma pessoa, somente se altera de uma forma, através de mutação. Nada altera o código genético de uma pessoa sem ser mutação. E mesmo quando ocorre a mutação, a célula em si tem vários mecanismos para fazer com que ocorra a correção dessa mutação, ou seja, o descartamento de uma célula mutada, tudo mais, para impedir com que um código genético mutado prossiga sua informação adiante. Então, novamente, o genótipo não só altera em caso de mutação, e que não é o caso aqui, porque células, só porque a gente tomar um sol, não vai fazer com que ocorra uma alteração do nosso genótipo. O seu fenótipo se alterou
mas não o seu genótipo. Isso é o correto. Por quê? Por causa que o fenótipo, ou seja, as características, a manifestação do seu fenótipo se alterou, ou seja, a coloração da pele daquela pessoa se alterou, mas o seu genótipo não se manteve o mesmo, porque após algumas semanas a pessoa voltará a ter uma coloração de pele habitual, e esse caso quiser ter novamente aquela coloração que ela tinha, após tomar sol, ela vai ter que tomar novamente sol, mas o genótipo ainda continua o mesmo. Então, novamente, o genótipo só se altera em caso de ocorrer o quê? Mutação. O genótipo se alterou, mas não o seu fenótipo, que seria a última alternativa, está incorreta, porque o genótipo de uma pessoa nunca se altera, apenas o seu fenótipo. Não se esqueça que o genótipo só pode ser alterado através de mutações. Além disso, eu trago também só para finalizar também, eu trago também a questão de uma frase que no livro que eu vou recomendar para vocês um pouco mais adiante, que é a questão que a determinação exata das leis da hereditariedade talvez traga mais mudanças no modo como o homem vê o mundo do que qualquer outro avanço no conhecimento do mundo natural. William Bateson é um cientista muito famoso que deu muita contribuição para a área da genética. E o que eu acho interessante dessa frase é falar que a genética é um campo muito amplo. E que quando você começa a estudar ela e você começa a perceber todas as manifestações que ela tem no nosso mundo, façam que permita-se que você tenha uma visão geral e muito mais ampla do que qualquer outra coisa. E que o conhecimento das nossas características e como essas se manifestam e como que elas são transmitidas permitiu um avanço muito grande. Hoje em dia, a gente tem muito debate em relação a alimentos transgênicos, debates sobre questão também de engenharia genética, aconselhamento genético, diversos debates que são coisas atuais e que acabam impactando diretamente. Por quê? Devido aos alimentos transgênicos, hoje se pode ter uma produção de alimentos de uma forma muito maior do que era feito anteriormente. Mas, ao mesmo tempo, você tem o quê? Será que fazer com que se fabrique esses alimentos transgênicos vão ter impactos diretos na nossa saúde? Entende? Ainda não tem esses estudos comprobatórios para poder se ter uma certeza em relação a isso. Além disso, a própria questão do aconselhamento genético. Você saber quais são os seus genes, saber quais são os genes da sua mulher, entender como eles interagem, para saber se vocês tiverem um filho, aquele filho vai herdar uma determinada característica que pode ser muito maléfica para ele, um gene letal, uma determinada doença que possa impactar diretamente na vida dele, tentar realizar algum tipo de manobra para evitar com que esse gene seja um pouco mais exposto e tudo mais. E, além disso, eu acho que isso é impactante demais, entende? E não somente isso, também em relação a diversos outros debates que podem ter, né, por questão da genética. Em relação a isso, eu quero agradecer também a Maju pelo convite e espero que tenha ficado algo do que eu cheguei a trabalhar com vocês. É uma experiência muito diferente tentar explicar algo através de live, sem ter esse contato direto com os alunos, para saber se está funcionando ou não, se estão conseguindo entender ou acompanhar a minha linha de raciocínio. Mesmo assim, eu agradeço pela oportunidade. E também quero deixar 2 recomendações que são muito legais para quem tem interesse para essa área de genética, que eu acho muito interessante. A primeira recomendação que eu tenho é esse livro chamado O Gene, Uma História Íntima, que é um livro que ele é não ficção, ou seja, ele traz coisas da nossa realidade e que combina ciência, história social e relatos pessoais para contar as descobertas sobre a questão da genética. É um livro meio grande, mas é uma leitura muito gostosa de se fazer, porque ele acaba trazendo a parte da genética e sua história em si de uma forma muito legal e trazendo realmente descobertas e coisas interessantes para a gente poder até pensar e refletir. Outra coisa também interessante, também para quem gosta de genética ou tem interesse em aprender um pouco mais, existem ligas acadêmicas na UFMT, no curso de medicina, que servem para que a gente possa aprofundar em determinados assuntos. E existe uma liga acadêmica que trabalha a questão da genética. E, inclusive, eles estão fazendo cursos para apresentar a genética para a visão profissional. Então, se acaso alguém também
tem vontade, tipo assim, de fazer algo relacionado à genética, ou tem vontade de fazer medicina, e teme, gosta de genética, mas quiser dar uma olhada para poder só se atentar e ter um conhecimento diferente, eu recomendo visitar o Instagram da Lagen, que é a Lagen UFMT, e inclusive vai ter um curso de genética médica agora nos dias 13 e 15 de julho, ainda estão abertas as inscrições, se caso quiserem assistir às aulas, para poder ter uma visão geral também de como que a genética é passada nesse âmbito mais da saúde e como que ela é analisada, e que é muito interessante. Também estou aberto a dúvidas, se caso necessitarem ou tiverem alguma colocação. E de toda forma, novamente, muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Nós que nos sentimos honrados por você ter aceitado o convite e se disposto a estar junto com eles, viu? O Cauã tá inscrito para pergunta. Se você quiser abrir seu microfone, Cauã. Acho que o Cauã deve estar sem microfone, ele está fazendo pelo chat. Acho que ele está Pode, perguntando. pode fazer. Me explica de novo a segunda questão. Segunda questão, peraí, deixa eu ver. Ok. Cauã, em Só relação um à segunda... minutinho, Gabriel. Ele complementa a pergunta dele assim: me explica de novo a segunda questão, mostrando quem é quem. Acho que ele ficou na dúvida alguma coisa com Hum, relação a sobrinhos, com o mouse, ele peraí, para facilitar. tem uma pergunta. Vocês estão conseguindo ver o meu cursor do mouse? Sim, Agora estão, né? Agora uma pergunta. Ainda continua vendo? não, agora não. Ah, entendi. Ai, nossa, realmente, nossa. Beleza, então realmente não fez sentido por causa que eu não tava, que eu pensei, que eu tava mostrando com o cursor do mouse, só que eu acho que não tava aparecendo. Mas agora faz sentido. Então, beleza, vamos começar novamente. Ok. Quando a gente está trabalhando em relação à questão do aerodrograma, as gerações são trabalhadas dessa forma aqui, ó. A primeira geração, que é a geração que está mais acima, segunda geração e terceira geração. Não necessariamente toda questão de vestibular tem que ter essa numeração, porque ele meio que acha que você vai saber que aquilo é aquela colocação das gerações. É a mesma coisa que determinadas questões, algumas questões de física, por exemplo, que trazem a fórmula para você calcular, e tem questões de física que não trazem a fórmula. Então, na via das dúvidas, você faz o quê? Utiliza bom senso e vai resolvendo a questão, tá bom? Mas geralmente a colocação da questão vai ser de que forma? Primeira geração, segunda e terceira geração. Então, quando a gente tem essa... Peraí, não sei se está muito pequeno. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver, pessoal? Tá conseguindo ver aí? Não, acho que dá para dar mais um zoom aqui, peraí. Aí, agora vai melhorar. Eita, não. Ok, aí melhorou. Então, aqui nós vamos ter a primeira geração, onde está meu cursor do mouse. Aqui vai ter a segunda geração e aqui vai ter a terceira geração. Aqui, no caso, a gente tem, como é um quadradinho e ele está branco, ele é o quê? Ele é um homem. E, como é um quadradinho branco, ele vai ter o quê? Visão normal. Aqui tem um círculo e ele está pintado, ou seja, é uma mulher e ela tem miopia, ou seja, ela é afetada. Não se esqueça, pessoal, geralmente quando a pessoa tem uma característica e ela é afetada, o círculo, o quadradinho dela, ou o que for daqui, vai geralmente estar pintado. No caso, vocês percebem que tem uma seta, ou uma reta que liga os dois, tanto o homem quanto a mulher. Como tem essa seta que liga os dois, o que significa isso? Significa que eles têm uma relação. Que relação? Eles são casados. Agora vocês percebem também que tem uma seta que faz a divisão entre os dois. Significa o quê? Que esses dois que são casados tiveram quantos? Tiveram dois filhos. Esse filho aqui, que não é afetado, e esse filho aqui, que é afetado. Agora, aí, analisando cada uma das alternativas, vai trabalhando. Ó, o indivíduo 3,2, ou seja, ele é da terceira geração, ele é o segundo indivíduo. Então, quem é o indivíduo que está 3,2 que está querendo se referir? É esse indivíduo aqui. Tem o mesmo fenótipo dos seus pais. Aí você tem que ver, esse indivíduo 3,2 aqui é afetado por miopia. Os pais deles são afetados por miopia? São. Então, ele tem o mesmo fenótipo, ele apresenta a mesma característica.
Os indivíduos 2 e 1 e 2 e 6 têm fenótipos iguais, ok? 2 e 1, ou seja, segunda geração, primeiro indivíduo. É esse aqui que eu estou mostrando agora com o cursor do mouse. E o 2 e 6 é esse indivíduo aqui. Eles têm o mesmo fenótipo? Tem. Porque os dois têm a visão normal. Então, essa alternativa também está correta. Agora, olha aqui. Os sobrinhos dos indivíduos 2 e 5 são míopes. Ok. O indivíduo segunda geração, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é esse cara aqui. Os sobrinhos dos indivíduos 2 e 5 são míopes, ok? Quem são os sobrinhos dos indivíduos 2 e 5? É essa menina aqui e esse cara aqui. Porque eles, sobrinhos seriam o quê? Filhos dos irmãos dele. Como essa mulher e esse homem que são irmãos desse cara, isso faz com que os sobrinhos deles também são afetados por miopia, torna essa alternativa correta. Agora, olha só, o casal 1 e 2 e primeira geração 1 e primeira geração 2 tem 3 filhos. Primeira geração 1 e primeira geração 2 tem 3 filhos? Não. São 2 homens e uma mulher. Não, por quê? Eles têm 2 filhos, que é esse homem e esse homem. E se caso tivesse terceiro filho, seja mulher ou não, estaria dessa forma como está estruturado desse casal aqui. Que seria de que forma? Seria através de uma seta. Aí você percebe que o arranjo que apresenta aqui faz com que esse casal aqui tenha apenas 2 filhos, e essa terceira pessoa que está aqui, ela é o quê? Ela é apenas a casada com um dos filhos do casal, entende? Acho que é isso que acabou gerando, talvez tenha gerado confusão, mas espero que tenha ficado um pouco mais claro agora. Mas acho que realmente foi por conta do mouse. Ele deu o retorno aqui pra gente mesmo no chat, com o mouse deu para entender certinho, que aí ficou fácil a visualização. Ah, de boa. Gabriel, muito obrigada novamente pela disponibilidade sua. Para mim foi um prazer. Eu quase coloquei no chat, já que são alunos mais que me conhecem, eu quase brinquei no chat que teve coisa que eu aprendi só agora. Com Nada. certeza. Até Aprendi coisa nova aí. Imagino para eles que estão próximos. O professor Fernando vai ter algumas colocações a respeito de probabilidade também no mesmo conteúdo, tá, pessoal? A parte do Fernando vai ser mais ou menos uns 10 minutinhos aí. Então, eu queria pedir para vocês, talvez vai acabar até passando um pouquinho do meio-dia, talvez um meio-dia 5, um meio-dia 10 no máximo. Mas ia ser importante vocês ficarem para encerrar o assunto, para a gente não ter que fazer uma introdução do assunto novamente. essa explicação do Gabriel para fazer essa leitura de conteúdo que o Fernando traz para gente. E você está convidado a continuar com a gente, Gabriel. Opa, eu vou continuar então. E pessoal, novamente, muito obrigado pela atenção. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso, porque realmente, não sei, sabe, é uma coisa diferente explicar por live do que explicar pessoalmente, até poder tirar as dúvidas e tudo mais. Mas espero que tenha ficado alguma coisa e também, como posso falar, desejo boa sorte para vocês. Continue mantendo o foco nos estudos. Eu sei que é complicado agora, principalmente estudar em casa. Sei lá, tipo, toda hora aparece alguma coisa para você poder fazer, sua mãe chama para você para fazer determinada coisa. Então, tipo, é complicado você ter uma rotina de estudos, continuar mantendo foco em casa. Também é complicado você ter, tipo assim, também essa seriedade tipo, e continuar, tipo assim, ter uma rotina boa de estudos pelo computador, assistindo videoaulas e tudo mais. E pelo que eu tô vendo também, o governo não alterou a data do Enem, parece que vai continuar, parece que vai ser em janeiro. Então, é um tempo também curto. Então, o que eu posso dar recomendação para vocês é o quê? Tenham o melhor de vocês, sabe? Vão estudando no ritmo de vocês e desejo boa sorte. Espero que consigam alcançar o curso que vocês desejam. E é isso aí. Cauã, também tô com saudade de jogar basquete, moleque. Vamos lá depois. Até mais, pessoal. Fernando, a sala é sua. Bom dia, pessoal. Bom, então aproveitando aqui, também gostaria de agradecer o Gabriel pela disponibilidade dele pela aula. Foi muito boa e vai ajudar bastante aqui na minha apresentação, porque tudo que eu preciso, ele já comentou. Gabriel, você fica à vontade se em algum momento você quiser fazer algum comentário, tá? Se eu falar alguma coisa errada, por favor, também corrija. Nada, fica à vontade, professor. E novamente, obrigado por poder ter a oportunidade de ouvir o senhor.
Vocês estão vendo o slide? Aqui para mim já apareceu, Fernando. Já? Bom, então agora nós vamos juntar a genética e a probabilidade. O Gabriel até comentou no começo da apresentação dele que isso acontece. Então, a primeira questão é uma questão até que o Gabriel comentou bastante sobre o albinismo. O albinismo é uma anomalia de caráter recessivo que se caracteriza pela ausência de melanina na pele. Um casal de genótipo heterozigoto que possui pais albinos quer saber a probabilidade de o filho nascer com albinismo ou ser portador da anomalia. Calcule essa probabilidade e marque a alternativa correta. E nós temos as 5 alternativas. Bom, então, primeira coisa aqui é a gente analisar os dados do enunciado. Então, pelo enunciado, nós temos o quê? Que o albinismo é uma anomalia de caráter recessivo. Então, o que significa isso? Que a doença de caráter recessivo pode ser representada pelos alelos azinho-azinho. Outra informação importante, um casal de genótipo heterozigoto. O Gabriel também comentou sobre isso. Então, um casal de genótipo heterozigoto significa ter um alelo recessivo e outro alelo dominante. Então, um azão e um azinho. Seria isso, né, Gabriel? Perfeito, professor. Bom, então vejam que sem essas duas informações, mesmo que você saiba a probabilidade, você não resolve a questão. Então, aqui essa questão aqui, ela precisa de biologia e matemática. Então, agora nós vamos fazer aqui combinações dos genes do homem, que é o H. Aqui. Só um minutinho. Apertei errado aqui. Vou botar aqui na tabela, vou usar o mouse. Então, o H aqui é do homem, o M mulher, que é o casal. Então, agora, como eles são casais, os dois, o casal é heterozigoto, os dois é azão, azinho, a mulher também é azão, azinho. E aí nós fazemos essa tabela para fazer aqui as combinações deles. Então, o homem, quando for azão com azão, vai dar azão, azão. Azão do homem, azinho da mulher, vai dar azão, azinho. Azinho do homem com azão da mulher, azão, azinho. E azinho com azinho vai dar azinho, azinho. Então, aqui nós temos essas quatro cédulas da tabela aqui que nós vamos usar para fazer o cálculo de probabilidade. Professor, Oi. eu posso utilizar rapidão, fazer um pequeno comentário? Fica à vontade, Gabriel. Pessoal, vocês estão percebendo a tabela que o professor fez? Ficou perfeita agora, para você entender em relação a quais são os genes dos pais, no caso, azão, azinho, você percebe que vai ter 4 tipos de probabilidade de genótipos que eles vão formar. Lembra aquela regra que eu cheguei a comentar na aula, que pais iguais geram um filho diferente? É baseado exatamente nessa tabela, porque a única forma de você ter pais iguais fazendo um filho diferente é quando os pais são heterozigotos. Ou seja, os pais têm genes azão, azinho, e o filho é azinho, azinho. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer agora, mas é que a única possibilidade de acontecer aquilo, de ter pais iguais e filhos diferentes, é quando ocorre essa situação que o professor está demonstrando agora, entende? Que seria aqui o azinho, a última cédula aqui da nossa tabela aqui. Bom, então, continuando, nós vamos tentar as opções para filhos. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. 4 possibilidades. Então, pela tabela, nós vamos ter a probabilidade de nascer azão, azão é 1/4, que só tem 1 entre os 4. A probabilidade de nascer azão, azinho é 2/4, porque nós temos, voltando aqui, ó, repetidos, ó, 2 vezes azão, azinho, azão, azinho. Então, nós temos 2/4. E a probabilidade de nascer azinho, azinho é apenas de 1/4, que nós só temos uma opção entre as 4. E o enunciado, nós queremos saber a probabilidade do filho nascer com albinismo ou ser portador da anomalia. Nascer com albinismo é o caso dele ser predominante recessivo. Lembra que eu falei lá no começo, o Gabriel também comentou.
Então, seria o azinho, azinho. Ou ser portador da anomalia. Quando que ele vai ser portador da anomalia? Quando ele for azão, azinho, que nós temos duas possibilidades. Seria isso, Gabriel? Perfeito, professor. Pessoal, uma pessoa ser portadora de uma determinada anomalia é ter presente aquele gene. Ou seja, ele tem que ter aquele gene azinho, entendeu? Então, ele pode ser, para ele ser portador, ou ele é azinho, azinho, ou ele é azão, azinho. Ele precisa ter esse azinho para ele ser portador. Isso aí. Bom, então aqui, nascer com albinismo. Ele vai ter que ser azinho, azinho. Então, essa probabilidade é de 1/4. Ou ser portador da anomalia, que seria o azão, azinho, que é 2/4. Então, essa probabilidade de nascer azão, azão, nós vamos descartar do nosso cálculo. Então, queremos saber a probabilidade de o filho nascer com albinismo ou ser portador da anomalia. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 1/4, que é a probabilidade de ser azinho, azinho, que é o cara albino, e 2/4, que é a probabilidade de ser portador da anomalia, que é o azão, azinho. E aí, no enunciado, quando você tem esse ou, significa que você quer albino ou portador da anomalia. Matematicamente, esse ou que eu coloquei em vermelho aqui, ele significa uma soma. Então, você vai somar a probabilidade da pessoa ser albina mais a probabilidade dela ser uma portadora da anomalia. Então, matematicamente, esse ou aqui vai significar uma soma. E aí, somando 1/4 mais 2/4, como são duas frações com denominadores iguais, os dois denominadores são 4, você soma os numeradores, 1 mais 2, 3, repete o denominador. Então, nós temos que 1/4 mais 2/4 são iguais a 3/4. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Nada no chat. Tudo ok. Beleza. Então, voltando para o enunciado, calcule essa probabilidade e marque a alternativa correta. Então, nós vemos que a alternativa correta é a letra D, 3/4. Então, agora, a questão 2 é uma questão do Enem de 2014. O quadro a seguir refere-se aos grupos sanguíneos humanos e seus respectivos genótipos. E o esquema seguinte representa as possibilidades de doações entre esses diferentes grupos. Então, aqui nós temos a tabela, grupos sanguíneos e os genótipos. E agora, no outro slide, nós vamos ter aqui o esquema que ele fala de... ele fala aqui sobre a doação de sangue. Então, é essas flechinhas aqui em cima. E aí vem o comando da questão. Um casal tem 3 filhos, sendo um do grupo A, outro do grupo B e o terceiro do grupo O. Considerando-se somente o sistema ABO, que é esse sistema da flechinha aqui que ele desenhou, para fins de transfusão sanguínea, a probabilidade de o casal dar à luz a uma menina que no futuro possa doar sangue para todos os seus irmãos é D. E aí nós temos as alternativas. Então, aqui nessa solução, nós precisamos entender algumas coisas. O casal vai gerar 3 filhos, sendo um do grupo A, outro do grupo B e um terceiro do grupo O. Isso quer dizer que ele apresenta genótipos heterozigotos. Como nós já comentamos, significa ter um alelo recessivo e outro como alelo dominante. E desse modo, considerando que o pai seja do grupo sanguíneo A e a mãe do grupo sanguíneo B, tem-se o esquema a seguir. Aqui nós vamos ter aquela tabelinha da mesma forma que nós tivemos no exercício 1. Então, nós vamos ter o pai e a mãe. Você quer comentar alguma coisa nesse momento aqui, Gabriel? Não, tranquilo, professor. Pode continuar. E aí, quando nós fazemos as combinações, nós teremos essas 4 possibilidades aqui. Como o exercício pede que a filha seja doadora universal, nós só temos uma possibilidade. Quem que é a doador universal? Se a gente lembrar lá da tabela do começo, o doador universal ele é do tipo O. E o tipo O, os genótipos dele vão ser Izinho, Izinho. E quando nós fazemos a combinação entre
aqui os genótipos, a gente vai ver que izinho e izinho só tem uma possibilidade, que é o doador universal. Certo, Gabriel? Perfeito, senhor. E aí, a probabilidade do doador universal, ela vai ser de 1/4. Por quê? Nós temos 4 possibilidades e apenas uma delas é o doador universal. Então, é uma entre 4. E aí, quando a gente volta para a pergunta, a probabilidade do casal dar à luz a uma menina que no futuro possa doar sangue para todos os seus irmãos é de... Bom, então a probabilidade de nascer menina. Então, nós temos que um bebê ou vai ser menino ou menina. Então, você tem 50% de chance de ser menina. Então, meio, que é 50% de chance. Agora, a probabilidade de poder ser doador é ser doador universal, que seria 1/4, que nós acabamos de encontrar. Por que que nesse exercício aqui nós vamos multiplicar esses dois números e não somar como no exercício 1? No exercício 1, eu queria uma situação ou a outra. Poderia acontecer as duas. Nesse exercício 2, eu quero que aconteça que a menina seja doadora universal. Então, tem que acontecer simultaneamente. Ser menina e doadora. Então, quando eu tenho E, esse conectivo E, significa que eu tenho que multiplicar as minhas possibilidades. Então, eu vou multiplicar 1/2, que é ser menina, vezes 1/4, que é ser doador universal. Fazendo essa multiplicação, 1/2 vezes 1/4, nós vamos multiplicar numerador com numerador, ou seja, 1 vezes 1, que é 1, e 2 vezes 4, são 8. Então, nós chegamos que a probabilidade é de 1/8. Como a alternativa lá está em porcentagem, nós vamos fazer a divisão, 1 dividido por 8. Fazendo a conta, chegaremos em 0,125. Multiplicando por 100, para chegar em porcentagem, chegaremos a 12,5. Então, a possibilidade do casal dar à luz a uma menina que no futuro possa doar sangue para todos os seus irmãos é de 12,5%. Voltando para a pergunta. Algum comentário? Não, pode continuar, professor. Finaliza aí depois eu queria aproveitar e conversar com o senhor. Pode continuar. Tá. Então, a probabilidade é a letra E, 12,5. Alguma dúvida? Nada no chat? Ok. Professor, Sim. você pode me auxiliar? Volta um slide, por favor. Ok. Isso. Pessoal, eu queria aproveitar essa questão para trazer aquela questão que eu estava comentando em relação à gene letal. Que, nossa, isso vai dar perfeito, vai ficar muito mais simplificado do que ficou na minha aula. Olha só, vamos supor que a pergunta fosse da seguinte forma. A probabilidade do casal dar à luz a uma menina que no futuro possa ter sangue AB é de... Vamos supor se a pergunta fosse feita dessa forma. Como a gente faria, professor? Desculpa, a probabilidade de ser? Do casal dar luz a uma menina que tenha sangue AB. Bom, então nós teríamos aqui, o AB só tem uma possibilidade, seria essa da... Deixa eu voltar aqui no mouse. Essa aqui que eu tô com o mouse em cima, você quer dizer? Isso, perfeito. Então seria de Isso, seria de 1/4 também, né? Só tem uma possibilidade entre as 4. Perfeito. E de ser menina seria de 50%, certo? 50%. Então, voltaremos nesse cálculo. Sim, a gente continuaria voltando nesse cálculo, certo, pessoal? Certo. Até aí tranquilo, certo? Certo. Ok. Agora eu vou colocar a questão do gene letal na pergunta. Quando ocorre do genótipo, vamos supor que o genótipo de ter sangue O seja um gene letal, ou seja, toda pessoa que tiver como genótipo izinho, izinho, ou izinho, izinho, volta um quadro, por favor. Aí, ó. Aí, perfeito, nesse quadro. Toda pessoa que tiver genótipo como sendo izinho, izinho, é um gene letal, ou seja, a pessoa morre, ela não chega nem a nascer. Então, se no exercício eu tivesse falado dessa forma, o gene izinho, izinho é um gene letal, e fizesse a mesma pergunta que eu acabei de fazer, professor, que é o quê? Qual é a probabilidade de uma menina nascer com sangue AB? Como que a gente faria essa questão? Seria de que forma? A probabilidade dela nascer menina continuaria sendo a mesma, ou seja, 50%.
Mas agora, como a gente colocou um gene letal, a pessoa nunca vai nascer uma pessoa que tenha sangue izinho. Então, o izinho, a gente iria tirar da nossa probabilidade. Então, a probabilidade de nascer uma pessoa com sangue AB, em vez de ser 1/4, seria de quantos? Seria de 1/3. Porque a gente iria tirar a probabilidade de nascer izinho, porque ela não nasce, e nós teríamos apenas 1 em 3 chances de nascer uma pessoa com sangue AB. Então, dessa forma, em vez de ser meio vezes 1/4, seria meio vezes 1/3. Isso. Entende, pessoal? É isso que eu estava querendo falar para vocês prestarem bastante atenção quando estiver trabalhando com questão de gene letal, porque acaba gerando algumas confusões e eu já ri muita questão por causa disso, sabe? Então é importante, eu achei perfeita a questão do professor, que dá para colocar e exemplificar, eu acho que melhor do que ficou sobre a questão na aula que eu apresentei. E muito obrigado pela oportunidade, professor. A gente que agradece. Pessoal, então, se não tem nenhuma dúvida, essas são as 2 questões que eu queria mostrar para vocês, que foi bem em cima disso que o Gabriel falou. Achei que a aula dele foi muito boa, eu até entendi coisas da questão durante a explicação dele, ficou mais claro para mim a resolução, porque vocês podem perceber que nas 2 questões, se a gente não sabe biologia, a parte da genética, nós não resolvemos ela. Quando eu fui resolver as 2 questões, eu pesquisei sobre o enunciado, né, o que significaria ser recessivo, ter o alelo dominante e o outro recessivo, porque se eu não sei isso, eu não resolvo a questão. Por isso a importância de você estudar todas as disciplinas para o Enem. Não adianta você gostar de matemática e só estudar matemática, ou só estudar biologia. Se você não fizer um mix de todas as disciplinas, questões como essa você não resolve. Boa lembrança, né, Fernando? Até porque você teve a oportunidade e o tempo para consultar. No caso do Enem, a gente tem que lembrar que vocês não vão ter essa possibilidade. Se vocês não tiverem estudado isso com antecedência, na hora já era. Gabriel, essa abordagem que você trouxe também com relação à questão do genes letal ajuda bastante, porque são essas pegadinhas que acabam confundindo os estudantes na hora final, né? Assim, e é como a gente conversou. Se você não sabe, não estudou isso naquele momento, você não vai dar conta de fazer de maneira nenhuma. Sim, e pessoal, o principal, que nem a Maju falou agora, é treino também. Deem uma olhada nas provas anteriores, porque não que aquela questão que você está vendo de uma prova anterior vai cair no Enem, mas você vai ter uma noção melhor de como que é a prova, como que eles abordam aqueles conteúdos, para você poder ter um pouco mais de noção de como é a questão, entende? E é perfeito, Maju, tem que estudar todas as matérias mesmo, porque elas acabam tendo uma relação entre si e é muito importante. Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aproveitar a presença do Gabriel, a presença do professor Fernando. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai estar encerrando a aula agora. Passamos um pouquinho, uns 10 minutinhos em cima do nosso planejamento, mas eu acho que foi bem produtivo.